Olá, estamos começando o Band Eleições, uma série de programas para esclarecer as dúvidas sobre as eleições municipais. Hoje nós vamos conversar com Sebastião Melo, candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo MDB. Seja bem-vindo à nossa série de sabatinas, candidato. Muito obrigado, e acho que é importante esse bate-papo aqui. Com certeza. Esclarecedor. Com certeza. Deixa eu começar, Macalossi, vamos falar um pouquinho de... a gente tem espaço para falar sobre proteção de Porto Alegre, mas eu quero começar sobre mobilidade urbana. A gente teve a Carris privatizada, da pandemia para cá e já antes, a qualidade do serviço vinha caindo muito em Porto Alegre. A Prefeitura vem fazendo uma tentativa ainda experimental com ônibus elétrico. As capitais que apresentaram qualidade na recuperação ou tem metrô, ou tem VLT, ou tem BRT. Porto Alegre ficou sem o metrô, que não apareceu na Copa, nem os outros modais, né? Qual é o projeto de futuro para o nosso transporte coletivo, transporte de massa, que resgate essa qualidade, candidato? Osíris, esse é um tema desafiador das cidades brasileiras médias e grandes. Eu sempre digo que um bom sistema é aquele que tem vários modais, que tem integração entre os modais e tem um bilhete único que caiba no bolso do cidadão. Isso não é a realidade na grande maioria das cidades brasileiras e na cidade que eu governo. Nós tivemos avanços importantes. Primeiro, foi a decisão de botar dinheiro público, municipal, para subsidiar parte das isenções. O sistema hoje são 250 milhões ano das isenções dos 65 mais e as outras. Nós estamos botando 140 e trabalhando muito para que o governo federal botasse a sua parte, o que não tem acontecido. Então isso fez com que a gente desse uma estancada no valor da passagem. Agora, os contratos assinados aqui vêm do governo Fortunati Melo. São contratos de 20 anos e que teve regras definidas. E essas regras definidas não falava de ônibus elétrico, falava de ônibus simples. Então essa renovação da frota, ela obedece a esse critério. Então quando nós colocamos ônibus elétrico, a gente tem que botar dinheiro público e negociar com os empresários para que eles possam pagar isso ao longo do tempo. Agora o BNDES aprovou um pedido nosso de compras de ônibus elétricos. Então esse é um caminho sem volta. Você vai ter que substituir a frota, por quê? Porque além de ser a sustentabilidade, ele é um ônibus muito mais razoável para o cidadão. Porque o cidadão não quer só preço, ele quer qualidade, conforto, né? O sistema de lotações, por exemplo, na Restinga, nós estamos botando dinheiro público, senão ele vai também, já teria parado. Aliás, parou Belém Novo, parou Restinga, porque o preço da lotação está casado com o ônibus. Quando o ônibus não está subindo, bom, tivemos problema. Então, qual é o futuro do transporte no Brasil, né? Fiz toda essa digressão para dizer, nós temos que criar o SUS do transporte no Brasil. O governo federal tem que liderar um processo de uma lei nacional e estabelecer o seguinte, o que é o papel da União, dos estados e municípios. Porque esse tema hoje só estão com os municípios, né? Só está com os municípios, né? E o município é o que tem menos dinheiro. Por exemplo, então se tu não quer botar dinheiro público, pelo menos tu tira o imposto. Se tu tirar o imposto de toda a cadeia do ônibus, se tu tirar o imposto, por exemplo, do ICMS, do diesel do ônibus, você já barateia. Então, esse tema é um tema desafiador. E aí você tem que também construir outras alternativas. Eu não defendo metrô tatuzão, ou seja, furar a cidade. Não tem, uma cidade que tem 252 anos, ela tinha que ser concebido um metrô lá atrás. Ninguém sabe o que tem no solo hoje. Hoje você, para fazer, tem que ser de superfície, VLTs, e a integração do transporte metropolitano. Não se justifica você ter ônibus que saia de Novo Hamburgo, Sapucaia, São Leopoldo e passe por várias cidades adentro na malha viária de Porto Alegre. E você... O senhor está dizendo que falta segurança jurídica, é isso? Não, o que falta é vontade política do governo do Estado. Desde o governo Pedro Simão até o governador Eduardo Leite, eles não lideraram esse processo, porque não há integração se o governador não tiver vontade. Porque... Mas tem a Metroplan. Mas a Metroplan nem existe mais. Tem que haver vontade política, decisão política, jurídica. A capital, enquanto sou prefeito, sempre jogou junto para que isso acontecesse. Porque você, por exemplo, tu pega Itapuã, que fica 50 quilômetros daqui, 45. Aí o ônibus de Itapuã entra na Sapolândia, Monlami. Tu pode encontrar 50 passageiros e o ônibus está vazio, não pode pegar porque o ônibus é de Viamão. Isso é um absurdo. Agora, prefeito, o senhor falou sobre falta de disposição política do governo estadual, dos governos estaduais. Mas daí deve-se incluir 4 governos do MDB. Sim. Simão, Brito, Rigoto e recentemente Sartori. Eu não estou excepcionalizando ninguém.
os governadores do Rio Grande do Sul, desde o Jair Soares, que é da redemocratização, até o governador Eduardo Leite, não teve nos seus governos esta pauta como prioridade. E isso quem está perdendo é o cidadão da grande Porto Alegre, que usa o sistema todo dia. Agora, quanto a projetos para o futuro, o senhor falou em legislação federal. Qual que é a relação entre uma coisa e outra, considerando que sem essa legislação que o senhor defende, outras cidades têm modais estabelecidos alternativos ao do ônibus? Não, aí você tem que ver o seguinte, bom, São Paulo, o orçamento da União primeiro, depois São Paulo, né? Então, São Paulo não pode ser comparativo para as outras cidades. Agora, sim, Curitiba acho que é um modelo razoável, mas Curitiba, por exemplo, não tem metrô. Tem VLT, né? Correto? Então, assim, cada cidade faz as suas adaptações. Agora, eu volto a dizer, o caminho é você ter vários modais. Eu sonho com a cidade, já sou um sessentão, que o sujeito andasse no patinete, no Uber, no táxi, na lotação, no ônibus, no VLT, com bilhete único, e tivesse integração entre eles. Agora, hoje não. Se tu descer do modal hoje, tu vai subir no outro modal, tu tem que pagar uma segunda passagem. Está tudo errado. O mundo já resolveu isso há muito tempo, há 30, 40, 50 anos atrás, e o Brasil não resolveu. Então, você tem que resolver na gestão, na decisão política, na gestão, e não tem como mais as cidades brasileiras não subsidiar o transporte. Quanto a Carris, eu acho que foi um acerto enorme. Hoje tu tem uma Carris mais leve, era 5 milhões todo mês que você tinha que bancar, tirando da saúde, da fila da saúde, tirando de outro local que tu não podia tirar para botar, para custear uma empresa pública de transporte. Eu não concordo com empresa de transporte pública. Eu acho que o poder público tem outras funções, menos ter empresa. Então, vendemos a Carris e acho que acertadamente, hoje é uma empresa mais leve, está cumprindo melhor as linhas, já renovou frota, já tem mais ar-condicionado, ou seja, ela está entregando melhor do que era pública. Prefeito, deixa eu lhe perguntar, agora entrando no assunto da tragédia climática, é consenso que havia um cenário político até maio, esse cenário ele se modificou a partir de maio com as chuvas. Eu lhe pergunto, o seu maior concorrente é a enchente? Macalossi, primeiro, as dores de quem perdeu tudo é a dor do prefeito. A enchente não foi de Porto Alegre, ela foi do Rio Grande, e dentro do Rio Grande está a capital de todos os gaúchos, né? O sistema concebido na década de 60, executado até o meio de 70, ele foi testado na sua ferocidade agora. E a palavra do político nisso tem pouco valor, mas os técnicos do IPH e outros técnicos, começando pelo DEMAI, dizem, olha, os diques que deveriam ser de uma altura foram de outros. Então, buscar culpado nesse momento, um sistema que teve 200 falhas, não teve uma, não teve duas, não teve três. A gente tem que repensar o sistema. Então, emergencialmente, nós já estamos começando as primeiras obras, que são na Zona Norte. Essas obras emergenciais, ela é um conjunto de obras que vai aportar aí quase R$500 milhão, que envolve casas de bomba, que envolve a questão das comportas, que são 14 portões e 7 nós já estamos definidos que vão fechá-los, né, porque não tem fundamentação, eles continuam abertos. Nós temos a questão do Muro da Mauá, que está sendo já um laudo feito. Então, essas são as obras emergenciais. Agora, a proteção de cheia, eu estou falando de 5 bilhões, de 6 bilhões, envolve a bacia, né, dos rios, mas especialmente da região metropolitana. Não tem como eu falar de proteção de cheias definidora para o futuro na zona norte da cidade de Porto Alegre, se eu não tratar o Arroio Feijó e o braço do Gravataí. Dos dois arroios ali, por exemplo, o que extravasou na zona norte? Foram vários diques. A Fiergs é um deles, Vila Brasília é outro, o dique perto do aeroporto é outro, mas o dique da CIS Brasil se mostrou insuficiente. Então, aquela água precisava da tragédia para ter esse diagnóstico? Macalossi, deixa eu dizer o seguinte, eu volto a dizer, eu não vou buscar culpado, mas se tem culpado nesse processo, são todos os presidentes depois da década de 70, os governadores depois da década de 70 e os prefeitos depois da década de 70. Então vamos botar todo mundo, por quê? Porque quem hoje faz a acusação ao atual prefeito governou a cidade 16 anos e os seus puxadinhos os anos mais, e governa o Brasil há 18 anos. E o sistema é nacional, ou seja, a questão de proteção de cheia. Então, eu não vou entrar nessa. Eu vou trabalhar parelho para que resolva o problema. Agora, então, os prefeitos que me antecederam fizeram as suas manutenções e nós fizemos muitas manutenções. Tanto é que todas as bombas estavam funcionando. Agora, a água entrou na cidade, nas ruas, nas avenidas e também nas bombas. Bombas que foram
concebidas numa altura que mostrou inadequado para a quantidade de água que chegou. Então, esse assunto para mim está muito bem claro, resolvido. Eu ontem, essa semana passada, eu mandei, por exemplo... Mas, prefeito, o DEMAI não foi incompetente em absorver as funções do DEP nesse processo? Não se mostrou ineficaz? Vamos lá, eu vivi... Eu sei que não foi na sua gestão que mas, o DEP acabou. Mas na época, inclusive, o senhor criticou acabar o DEP. Não, eu não fiz essa crítica, não. No governo Marquesan? Não fiz essa crítica, não. Bom. Deixa eu lhe dizer assim, ó. Eu vivi os dois sistemas, porque eu fui vereador, quando tinha DEP, foi presidente da Câmara. E vice-prefeito. Tá? O DEP vinha reduzindo seus quadros enormemente. Tá? Se eu olhar do ponto de vista da gestão, é muito mais razoável que eu tenha a drenagem urbana ao lado de quem cuida da água, de quem cuida do trabalho de esgoto. Do ponto de vista de gestão, eu acho que isso é muito melhor. Inclusive, eu tenho defendido e vou criar uma diretoria, por questão eleitoral, talvez mande agora ou depois da eleição, específica com potencialidade para a questão da drenagem urbana. E toda vez que eu defendi a parcerização do DEMAI, vocês acompanharam isso, eu disse, olha, se sobrar 1 centavo ou milhões, tudo é para drenagem urbana. Então eu não defendo a recriação do DEP e vou dizer por quê. Se o DEP fosse tão bom assim, por que ele então nos 50 anos não apresentou um sistema de proteção de cheia diferente aí? O DEP é tão bom assim que ele não apresentou nada e eu vou recriá-lo? Não, recriar é aumentar a máquina pública e não a eficiência. Eu sou um prefeito que olha para a eficiência e não para o tamanho da máquina pública. Não? E tem que melhorar a eficiência do DEMAI? Sem dúvida alguma. Eu não tenho dúvida nenhuma que eu acho que tem um quadro extraordinário, fantástico, mas o DEMAI, como toda a máquina pública, tem muitos emaranhados, muita burocracia. Eu defendo uma parcerização do DEMAI, não acabar com o DEMAI, ele tem um papel importante, mas não se justifica, né, uma cidade como a nossa ter 52%, 53% de esgoto tratado. E a lei federal estabeleceu, e até atrasadamente, a universalização da água e do esgoto, até 2033. Né? Então, se o DEMAI continua desse jeito que ele está aí, ele não atende às metas, e quem perde com isso é a saúde pública, é o cidadão, né, onde não tem esgoto, onde não tem água. Então, para mim, o serviço público pode ser meio misto, pode ser somente privado, ele tem que funcionar e tem que ter preço, né, justo, contratualizado. Então, nós vamos, se for prefeito reeleito, nós vamos concluir os estudos que estão em andamento pelo BNDES e vou mandar para a Câmara de Vereadores, que ao fim e ao cabo tem que dar a palavra final, porque na democracia não é só o Executivo, é o Legislativo que também tem que dar o aval. O senhor vai remandar o projeto de privatização do DEMAI? Não vou remandar, eu vou mandar porque ele foi estudado durante 3 anos e pouco, chegou perto da eleição, veio o censo fez com que o BNDES retomasse esse assunto, e eu achei que era indevido mandar no meio da eleição. Vamos respeitar a decisão da eleição, porque depois da eleição, então, quem o povo escolher para ser o prefeito tem autoridade para fazer, mandar ou não, vai depender do resultado da eleição. Então, prefeito, falar um pouco de política. A sua vice é desconhecida. Como é que o senhor tem a confiança de, eventualmente, sendo reeleito, deixar o município, no caso, para uma viagem, ou até mesmo para concorrer a outro cargo público, nas mãos de uma pessoa sem experiência administrativa e política? Macalossi, deixa eu dizer o seguinte, eu vim conhecer a Betina há pouco tempo. Ela é uma veterinária, já teve inclusive uma clínica veterinária, e ela foi provisória do Exército e depois fez um concurso no Exército. Ela tem uma ficha de trabalho muito boa, onde ela trabalhou na logística do Exército, ela cuidou de boa parte das licitações aqui em Porto Alegre. Então ela tem experiência de gestão, ela pode não ter experiência política, né? Mas será que a política tem que manter sempre os mesmos, ou será que a política tem que abrir espaço para aqueles que nunca disputaram? Então eu acho que ela já está, né, se inteirando depois que ela foi escolhida vice-prefeito. Ela tem ido em todas as secretarias, eu orientei que o secretário desse todo o apoio para que ela conhecesse a máquina pública. Eu fui vice-prefeito, né? Claro que eu cheguei bastante maduro, mas eu serei um prefeito, se for reeleito, que vou dar todo o apoio para vice, e no meu governo, no nosso governo, vice tem vez. Ou seja, o Ricardo é um exemplo disso, eu tenho muito orgulho de ter o Ricardo até o final dessa gestão, muito orgulho, muito Ela orgulho. vai ter papel no seu futuro governo, caso você seja reeleito? O primeiro papel do vice-prefeito é ser vice-prefeito e atuar em todas as áreas. Eu, quando, por exemplo, fui vice-prefeito, um dia o Fortunato chegou para mim e perguntou: Melo, tu quer ser secretário? Não, eu quero ser vice-prefeito. E foi assim que eu agi. Então,
Acho que vice-prefeito tem a legitimidade do voto, né? Ele deve lealdade, parceria, mas ele vem do voto. Então, a minha relação com a Betina tem sido ótima, e se formos eleito, eu reeleito e ela eleito junto, eu não tenho dúvida nenhuma que faremos aí uma gestão compartilhada. Eu tenho que lhe perguntar isso. O senhor mencionou o ex-prefeito Fortunati, do qual o senhor foi vice. Por que ele se afastou do senhor e apoia hoje a sua principal concorrente? Essa pergunta tem que fazer para ele, né, Magalhães? Não para mim, né? Eu fui um vice-prefeito de lealdade, de parceria, e continuei o meu rumo. Eu não mudei de lado. Então, eu estou aqui, sou prefeito, mas não vou comentar, tenho carinho e respeito pelo Fortunato. Decisão política de quem ele apoiar é a decisão dele. Não cabe a mim avaliar, né, as opções políticas do Fortunato. Então. Fala um pouquinho de saúde, prefeito. O estrago foi grande depois da enchente, com muitos postos, está aí o secretário Ritter correndo atrás da máquina, mas há um déficit de atenção primária em Porto Alegre muito grande. Como recuperar isso, né? Como tratar melhor isso, diante da situação que se tem hoje? Né? Não, vamos lá. Nós tivemos postos de saúde afetados. Isso é verdade, como tivemos outros equipamentos públicos afetados também. Né? Então, nós estamos numa fase de recuperação, né, desses postos de saúde. Enquanto isso, as nossas carretas estão atendendo, deslocamos também pacientes de postos para outros postos, e aqueles que são parcerizados, Santa Casa, Divina, Vila Nova, a gente vai passar o recurso para eles fazerem, porque eles têm mais agilidade que você fazer pelo poder público. O SUS é uma coisa muito interessante, né? A gente tem muitas críticas ao Brasil sobre vários temas, mas eu acho que o SUS, que foi concebido em 90, 2 anos depois da Constituição de 88, ele é um bom sistema. Qual é o problema do SUS? É a tabela do SUS, em primeiro lugar, e a fila do SUS. Quem nunca foi no SUS e não vai, às vezes critica o SUS. Quem vai sabe que ele é tão bom ou quanto melhor do que um plano de saúde. O problema é aquele que não consegue acessar. Bom, a pandemia deixou muita coisa represada. Os planos de saúde também, né, muita gente empobreceu, perdeu o plano de saúde, envelheceu a nossa sociedade também. Engrossou o SUS. O que é bom, né, o que é bom, ou seja, a longevidade do porto-alegrense, do gaúcho, requer mais saúde para ele também. Então você tinha ali 660 mil prontuários do SUS, hoje passa de 800 mil em Porto Alegre. E você atende na alta complexidade, às vezes 50% é do Rio Grande do Sul, é de Uruguaiana, é de Cruz Alta, é de Santa Maria. E o programa Assistir, que é do governo do Estado, ele tem mérito, eu não vou dizer que ele não tem, mas aonde é que errou o Assistir? Você sabe, né, muito bem, vocês são jornalistas escolados, né? Uma porta aberta custa um valor por mês, e uma porta, né, não aberta custa outra. Então, tu pega um pronto-socorro, né, que atende o Rio Grande do Sul inteiro, né? Você imagina o custo do UTI do pronto-socorro por dia, quanto custa? Imagina, mano. E os pacientes que estão ali, tu não pergunta de onde ele vem, ele chegou, ele é atendido. Principal centro de queimados e quebrados da América Latina. Então eu quero dizer o seguinte, então nós sofremos com as filas do interior, com as filas da Grande Porto Alegre. Você pega uma UPA da Bom Jesus, que é vizinho de vocês aqui, e da Lomba do Pinheiro, 50% das pessoas que estão nessas UPAs advêm de Viamão, porque o centro de Viamão quebrou, acabou. Tu pega a UPA Moacir Scria, fica na CIS Brasil, você pega o paciente ou de Alvorada ou de Gravataí, que lota o Cachoeirinha. Então, o sistema está estrangulado. Se for prefeito reeleito dessa cidade, a gente vai dar um passo adiante em algumas políticas públicas. Uma delas é fazer as policlínicas regionais. A policlínica ela vai atender as especialidades, né? Porque hoje você tem uma cobertura básica muito boa. Nós saímos, eu me lembro quando o Fogaça ganhou a eleição, nós tínhamos 50 equipes de saúde de família. Sabe quanto tem hoje em Porto Alegre? 390, cobre 95% da cobertura da assistência básica, da atenção básica. Agora, se você tem mais atenção básica, você precisa ter mais especialidade. Então, esta é uma política pública que eu vou avançar muito. A segunda é continuar. Nós saímos de 20 postos de saúde que atendia à noite, quando eu assumi a prefeitura, nós subimos para mais de 50. Isso é importante para o trabalhador, importante para o cidadão usuário do SUS. Outra política pública importante, às vezes que eu tenho que falar dela, chama-se Centro de Referência do Autismo. Isso chegou no nosso governo, está bem pertinho daqui na Bento Gonçalves, são 300 crianças por mês, e a gente tem que regionalizar e tem que criar também um centro de referência para o autismo dos adolescentes. Por quê? Porque isso é uma necessidade hoje do sistema de saúde, acolher tantas crianças e jovens, né,
que precisam desse atendimento da rede pública. A gente tem que fazer um intervalo, nosso Band de Eleições, olho no voto, olho na Band, nós retornamos em instantes. Estamos retornando com Band de Eleições 2024, hoje recebendo o prefeito que busca a reeleição, candidato pelo MDB, Sebastião Melo. O Macalossi tinha uma pergunta engatilhada, por favor, Macalossi. Era ainda sobre a diferença entre o nosso momento político antes de maio e depois de maio. As últimas pesquisas mostraram que houve um crescimento da rejeição ao senhor, e me parece que isso está, de alguma maneira, atrelado às enchentes. Sim. Aí eu lhe pergunto, prefeito, o senhor acha que no período eleitoral o senhor vai conseguir reapresentar o seu governo, fazendo as pessoas lembrarem dos seus feitos, ou a imagem que vai ficar será a da água alagando a cidade? Pois olha, Macalossi, oportuna pergunta. Talvez os meus adversários, que poucas propostas têm, queira arrastar a eleição só para as enchentes. As dores, as perdas, a dor de quem perdeu, de quem teve enchente, é a dor do prefeito. Mas a cidade precisa ser discutida no seu conjunto. Eu respeito muito os adversários, mas essa gestão foi uma gestão que primeiro fez uma cidade muito bem cuidada na sua zeladoria, teve avanços importantíssimos. Eu quero discutir aqui qual foi o prefeito que mais asfalto fez nesses últimos 30 anos nessa cidade. Quando assumi a prefeitura, por exemplo, a Tronco tinha 45% de obra pronta e diziam que não ia terminar. A Severo Dures a mesma coisa, e nós terminamos. Então é um governo que enfrentou zeladoria, né, cidade mais cuidada, infraestrutura, inovação, diminuiu imposto, não cobrou taxa de alvará. Então esse é um governo, né, que ele diminuiu impostos e aumentou a arrecadação, mostrando que esse Estado pesado brasileiro, sempre montar no cangote do empreendedor, não deu certo e não dá certo. Agora, as enchentes, é evidente que elas estarão presentes no debate, já estão presentes no debate eleitoral. Agora, nós precisamos discutir quem é aquele que tem mais condições de conduzir esse processo. Eu venho de uma história de foi vice-prefeito, que atuou muito, de prefeito que passou por muitas crises, que começou, né, um momento muito terrível da humanidade. Eu acho que isso também o eleitor, que não é ideológico, o eleitor ideológico não leva em conta nada disso. Mas o eleitor que não é ideológico, ele também vai pesar muito nessa eleição a biografia e aquele que mais tem condições de, junto com a população, reerguer a cidade. Eu tenho uma confiança férrea em Porto Alegre. Eu amo essa cidade como vocês, cheguei aqui, comecei numa lancheria, carreguei caixa na Ceasa, trabalhei muito para chegar onde cheguei, chegando advogado, depois vereador, vice-prefeito, hoje prefeito, e tenho muito orgulho, né, dessa cidade magnífica e generosa, tá? E só tem um caminho, né? É união, esforço e compartilhando responsabilidade sem transferir responsabilidade. Porque não dá para dizer que só o município, e aí envolve o Estado do Rio Grande do Sul, tenha condições de reerguer o Rio Grande e os municípios sem parceria com a União. Então, portanto, não é favor da União. A União arrecada a maioria dos tributos do Brasil, inclusive de Porto Alegre. Então, quando acontece uma tragédia dessa, compete à União, que é o ente que tem dinheiro, dizer, olha, eu vou junto ajudar. Porque, por exemplo, não tem como a prefeitura fazer Pronamp para botar dinheiro para empresário. Não tem. Não tem como a prefeitura enfrentar uma proteção de cheia de 5 bilhões com orçamento municipal. Agora, ela não pode se ausentar disso. Agora, o governo federal também não pode transferir para o município aquilo que é dele, e o município não pode transferir para a União. Nós juntos precisamos encontrar soluções. Não? Agora, prefeito, sua gestão enfrenta dois problemas pontuais, né, envolvendo DEMAI e SMED. Né? Correto. No DEMAI nós temos um diretor processado por propina, que não é o atual, é o que saiu. Na SMED teve uma secretária que se afastou e a outra que acabou presa em meio a uma operação policial. Aonde está falhando o sistema de controle da prefeitura, ou da PGM, ou a escolha de partidos ou sua nesse processo, para primeiro escalão? Correto. A Sônia não foi uma escolha partidária.
quando a Janaína deixou a secretaria, a gente foi no mercado e encontramos a Sônia, que tinha sido inclusive um papel importante no governo do Estado, né, e depois estava em Canoas. Eu conheci ela naquele processo que eu e o Ricardo selecionamos, né. Bom, e quando vieram os primeiros indícios de que poderia ter problemas na SMED, eu fiz aquilo que eu sempre fiz, né, na gestão desses 3 anos e meio. Eu não condeno e nem absolvo por antecipação, eu determino a abertura de procedimentos. E o procedimento é na controladoria do município, onde se gerou um relatório, e esse relatório foi para os órgãos de controle, aí Tribunal de Contas, Ministério Público, Polícia, porque eles têm os instrumentos para poder, né, dar andamento à investigação. Bom, esse processo encontra-se em fase policial com indícios, né, de desvio de recursos públicos. Bom, se esses indícios são comprovados judicialmente, eu aqui quero dizer publicamente que quem estiver envolvido tem que ser condenado com pena máxima e devolver os recursos e ficar na cadeia, porque eu acho que quem rouba dinheiro público rouba a esperança do povo. Tá? Quanto ao demais, foi uma indicação partidária, sim. Tá? E um empresário chegou e fez uma denúncia dizendo que havia um pedido de propina. Tá? O secretário da Transparência me procurou, eu imediatamente, um dia depois, está lá, tudo está em ofício, tudo está materializado, então, portanto, não é fala do prefeito, eu determinei, escute o diretor do DEMAI, e se tem alguma outra testemunha para escutar, ele negou todas as acusações, e eu imediatamente mande para o Ministério Público, tá? Porque o Ministério Público tem condições de levar adiante, porque eu não quero sigilo bancário. Sim. O senhor tomou medidas administrativas, o senhor acha que isso contamina politicamente o seu governo? Temos mais 1 minuto. Deixa eu dizer o seguinte, acho que o povo de Porto Alegre me conhece, sabe quem eu sou, sabe que eu não boto corrupção por baixo do tapete. Agora eu pergunto, né, os governos podem ter problemas, será que é só no governo que eu lidero que teve problema? Agora, depende do comportamento do gestor. Eu poderia receber uma denúncia e não ter esse comportamento, mas eu tive o comportamento correto, que eu acho que qualquer gestor deve ter. Então eu estou muito tranquilo para debater esse tema, não tem nenhum problema de responder, eu não estou sendo investigado. Aliás, teve uma manobra jurídica que tentou me envolver com isso, o promotor, o delegado, o juiz, tira o prefeito, disse que o prefeito não tem nada a ver com isso. Então, eu volto a dizer, seja aquele diretor do demais, seja secretária, seja qualquer outro que estiver envolvido, se estiver envolvido, evidentemente que tem que pagar sob as penas da lei, porque esse é o nosso jeito de governar, de não colocar para baixo do tapete qualquer tipo de desvio de recursos públicos. Prefeito que busca a reeleição, candidato Sebastião Melo, MDB, obrigado pela presença do nosso Band de Eleições. Já terminou? Terminou, né? Sucesso na jornada. Obrigado. Macalossi, obrigado pela presença. O Band de Eleições retorna na próxima semana. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Não esqueça, olho no voto, olho na Band.